Em meio às densas florestas da África, habita uma criatura que nos fascina e intriga, o chimpanzé. Compartilhando mais de 98% do nosso DNA, esses primatas são nossos parentes mais próximos no reino animal. Os chimpanzés são animais altamente sociáveis, vivendo em comunidades complexas organizadas em hierarquias. Cada indivíduo possui um papel específico dentro do grupo, e as relações sociais são fundamentais para sua sobrevivência. A anatomia do chimpanzé é adaptada para a vida arborícola e terrestre. Seus braços longos e fortes, mãos prenseis e pés com polegar oponível permitem que eles se movimentem com muita agilidade entre as árvores e consigam manipular objetos com precisão. A vida social dos chimpanzés é rica e complexa. Eles formam laços duradouros, cooperam em atividades e resolvem conflitos através de hierarquias sociais e demonstrações de força. A comunicação é essencial, e os chimpanzés utilizam uma variedade de vocalizações e gestos para se expressarem. Uma das características mais impressionantes dos chimpanzés é sua capacidade de utilizar ferramentas. Essa habilidade demonstra um alto nível de inteligência e a transmissão de conhecimentos entre as gerações, o que pode ser considerado uma forma de cultura. Apesar de sua importância para a biodiversidade, os chimpanzés estão ameaçados de extinção devido à destruição dos seus habitats, a caça e o tráfico ilegal. A conservação dessas magníficas criaturas é fundamental para garantir a preservação de nossos ecossistemas para entender melhor nossas próprias origens. O chimpanzé, cujo nome científico é Pan troglodytes, é um primata que habita as florestas tropicais da África Central e está distribuído geograficamente por toda a região. Pan refere-se ao deus grego das florestas e bosques, e troglodite significa alguém que vive ou se enterra em buracos e cavernas. Entretanto, essa definição pode confundir, pois o chimpanzé não é um primata que vive nas cavernas. O seu habitat é a selva e também as florestas tropicais de diferentes partes do continente africano. Esta espécie de primata está listada como em perigo, de acordo com as diretrizes da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, na sigla em inglês. Apesar de ser um dos primatas mais abundantes na África, tem sido registrada uma taxa constante de declínio da sua população nas últimas décadas. As principais ameaças são a exploração madeireira nas áreas tropicais onde os primatas vivem, a caça ilegal para a obtenção da carne e a disseminação de doenças infecciosas como o vírus Ebola. Os chimpanzés são tão similares com os seres humanos que sucumbem a diversas doenças que afligem o Homo sapiens, de acordo com dados da IUCN. Os seres humanos e os chimpanzés possuem um ancestral em comum? Claro que sim, assim como o bonobo paniscus. O chimpanzé é o parente vivo mais próximo da espécie humana, pois a sequência de DNA de ambos os seres vivos é 98% semelhante. Essa afirmação é sim comprovada por vários fósseis encontrados, indicando que o gênero Pan é próximo à linhagem humana que pertence ao gênero Homo. Entretanto, ao contrário do Homo sapiens, o chimpanzé é coberto por pelos grossos e as únicas partes expostas do seu corpo são o rosto, os dedos, as palmas de suas mãos e as solas dos seus pés. A diferença entre os genomas do ser humano e do chimpanzé está no número de proteínas homólogas em vários rearranjos cromossômicos. Portanto, é possível se concluir de que os seres humanos e os chimpanzés, incluindo os bonobos, divergiram do seu ancestral evolutivo comum há cerca de 8 milhões de anos. Uma seção do Animal Diversity Web, ADW, banco de dados online de história natural da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, afirma que a reprodução dos chimpanzés é muito complexa, embora um tanto curiosa. Sabe-se que ambos os gêneros de chimpanzés, tanto fêmea quanto macho, acasalam com vários parceiros, são poligâmicos. Eles até acasalam com mais frequência do que o necessário para garantir a fertilização entre os parceiros. Isso cria um vínculo no grupo social, de acordo com a ADW. E pode haver ocasiões em que a mesma fêmea acasala com vários machos ao mesmo tempo,
Que loucura, né, galera? Que coisa maluca! Existem também situações em que a chimpanzé fêmea é levada para longe do grupo por um macho específico para permanecerem juntos copulando por pelo menos 3 meses. O Animal Diversity Web afirma que as chimpanzés fêmeas podem usar o cio como uma ferramenta para obter alimentos com muita facilidade. Os machos que tentam acasalar fornecem alimentos para a fêmea em uma tentativa de manter um relacionamento sexual. Os laços sociais entre os chimpanzés duram a vida inteira. Como outros mamíferos, as fêmeas desempenham o papel mais importante na criação de seus filhotes, de acordo com o banco de dados ADW. No caso dos machos adultos, o cuidado com os filhotes é indireto, patrulhando à noite, protegendo a família de perigos na selva e fornecendo os alimentos. Os laços entre os chimpanzés jovens e a mãe duram a vida inteira, mesmo após a independência, situações na qual o animal deixa a família para poder viver com uma nova comunidade de chimpanzés. Eles são animais que conseguem distinguir rosto dos mesmos depois de anos sem encontrá-los. Quanto tempo um chimpanzé vive em cativeiro? Em geral, os chimpanzés podem viver de 40 a 60 anos. É uma longevidade muito longa, sendo que a principal preocupação com sua longevidade é o aparecimento de doenças infecciosas, tosses, resfriados, gripes, pneumonias e por aí vai. Entretanto, a expectativa de vida dos animais criados em cativeiro cai para 40 a 45 anos. Eles podem se comunicar em linguagem de sinais, assim como os seres humanos utilizam a linguagem de Libras. A linguagem nacional, global dos sinais, enfim, como vocês preferirem chamar. Os chimpanzés são animais que conseguem armazenar memórias por um longo período de tempo, por isso são capazes de aprender a linguagem de sinais e se comunicar. Esses primatas têm tanta memória que eles lembram do sinal de identificação de cada indivíduo mesmo depois de um longo período sem se verem. Isso desempenha um papel crucial na formação das sociedades de chimpanzés, pois eles são animais muito sentimentais. O primata é capaz de aprender uma série de sinais para responder a perguntas de forma confiável e também repetitiva, e até mesmo para tomar decisões e demonstrar afeto. Assim, o chimpanzé pode distinguir uma chave inglesa de uma banana, entender o que pode ou não comer ou definir a aparência de um vegetal. O chimpanzé é um animal extremamente sociável. Ele é um primata muito social, diurno, que passa a maior parte do tempo pendurado nas árvores, apesar de se movimentar no chão. Eles são animais territoriais. Eles defendem seu território de qualquer um que se aproximar. Percorrem uma grande parte da floresta tropical por quase 3 km por dia, no caso das fêmeas, e 5 km no caso dos machos. Eles sempre tendem a expandir seu território para demonstrar superioridade, para demonstrar evolução, para provar que a seleção natural de Darwin está ao seu favor. O chimpanzé geralmente se comunica por meio de uma série de linguagens corporais, vocalizações, sinais físicos, posturas e gestos faciais, as famosas caras e bocas. Isso os ajuda a identificar uma situação ameaçadora, a alertar sua comunidade e até mesmo acasalar. A reação de arrepio dos pelos do corpo é um sinal de excitação. A higiene como uma demonstração de amizade. Uma atividade extremamente importante para as comunidades de chimpanzés é o asseio. Os animais vasculham os corpos um dos outros em busca de carrapatos, sujeira e pele morta para eles poderem se limpar mutuamente. Isso ajuda a fortalecer a amizade e o vínculo entre os primatas, e eles utilizam a prática como uma oportunidade de contato físico ainda mais prolongado. Isso é uma atividade relaxante e amigável para eles. Brincar é uma atividade importante para os chimpanzés, não importa a idade. Brincar é importante para os chimpanzés, a brincadeira é necessária para estabelecer um vínculo social ainda mais forte entre os indivíduos e para manter uma amizade duradoura. Essas brincadeiras contêm diversos elementos semelhantes às praticadas por seres humanos, incluindo provocações, como cócegas, perseguições e às vezes brigas. Os chimpanzés são nossos parentes mais próximos e eles nos ensinam muito sobre nós mesmos. Ao proteger esses animais, estamos preservando um tesouro inestimável para as futuras gerações.